Começa agora mais uma playlist boladona aqui para o nosso canal. Dessa vez a gente vai falar sobre finanças comportamentais. Então, direto ao ponto, já quero te explicar o que é finanças comportamentais. Definição quadrada aqui na tela, ó. É chamado de finanças comportamentais uma área do estudo da economia que visa entender as decisões que as pessoas tomam no âmbito financeiro, a partir da própria estrutura do comportamento humano, das suas motivações e, de modo geral, da psicologia. Essa é a definição quadrada, mas se você me acompanha aqui mais tempo, você sabe que eu gosto de deixar as coisas mais simples e mais sutis para você. Não um quadrado como está aqui, certo? Mas eu tenho que trazer a definição quadrada. É o seguinte, antes de eu te explicar, deixa eu falar uma coisa. Se você está estudando ou pretende estudar para uma das certificações de mercado financeiro, você está no lugar certo, você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você com as principais certificações de mercado, CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, Ancord, tá bom? E eu ajudo você a sair da superfície também com estudos de caso, então se você é novo ou nova, se inscreve neste canal. E uma outra informação que eu quero te dar é que essa playlist, organizada de forma a otimizar o seu processo de aprendizagem, tem à sua disposição este material aqui, este PPT com todas as informações que eu vou utilizar nessa e nas próximas aulas da playlist, está disponível para você baixar agora mesmo. Então, na descrição desse vídeo tem um link que você pode clicar, baixar essa apresentação para você poder acompanhar essa e as próximas aulas, beleza? Então, vamos lá. Esse material que a gente vai ver aqui é inclusive pedido de muitos alunos porque é um tema de prova das certificações. E a gente precisa entender finanças comportamentais porque, reitero, além de ser um tema de prova, é um tema muito importante para o seu dia a dia, porque você que está aqui me assistindo, você também toma suas decisões financeiras bastante influenciado por vieses. Esses vieses são chamados de heurísticas. É isso que a gente vai ver ao longo das próximas aulas, tá? Só que para que você possa entender as finanças comportamentais, é legal a gente partir de um ponto aonde você consiga comparar o que é finança tradicional, o que são as finanças tradicionais, como elas descrevem as finanças, né? E o que são as finanças comportamentais. Então, vamos lá. Me acompanha aqui, ó, para ficar mais claro. A gente vai nessa aula entender a diferença. Então, só para que você possa entender. Ó, finanças tradicionais, que é aquilo que a gente, em algum momento a gente entendeu que para entender de finanças precisava entender dessas coisas. O que as finanças tradicionais assumem? Ó, ela assume que os investidores são racionais e tendem a escolher investimentos com menores riscos associados ao potencial de retorno. Olha só. Quando a gente está se aprofundando no mercado financeiro e a gente quer aprender alguns indicadores, tem indicadores de mensuração de risco e performance, tem, por exemplo, o índice de Sharpe, o índice de Treynor, tudo isso é tema de finanças tradicionais. E esses dois indicadores especificamente, eles estão medindo a relação risco-retorno que cada um dos investimentos tem. Mas o fato é que o ser humano, o indivíduo, ele não vai tomar muito a sua decisão de investimento com base em indicadores racionais. Isso é tão verdade que se a tese de que as pessoas tomam decisão de investimento com base em indicadores racionais fosse verdadeira, a gente não tinha um monte de gente colocando dinheiro em pirâmides financeiras por aí, certo? E o que as pirâmides prometem? Elas prometem alto retorno, e aí as pessoas menosprezam todos os riscos que têm e acabam tomando grandes prejuízos. Então as finanças comportamentais olhou e falou, não, o indivíduo ele não é tão racional assim quando o assunto é dinheiro. O indivíduo ele é mais emocional. Então as finanças comportamentais assumem que os investidores agem de maneira irracional e assumem riscos maiores do que a sua capacidade em busca de maiores ganhos. Então, o que as finanças comportamentais querem trazer para a gente é, ora, finanças tradicionais. Existe aí metodologia, existe método, existe cálculo para a gente calcular potenciais retorno, potenciais riscos, tudo isso existe. E isso é válido. Mas olha só, finanças tradicionais, eu preciso te falar uma coisa. O ser humano é muito mais complexo do que isso, viu, donas finanças comportamentais, finanças tradicionais? O ser humano,
Ele toma decisões com base naquilo que ele construiu na sua mente ao longo da vida. Ele toma decisões com base naquilo que ele está vendo e despreza o todo. Isso é tão verdade, tá? Só para que você possa entender como as finanças comportamentais elas são valiosas, porque ela estuda inclusive questões que estão relacionadas a outros assuntos. Eu vou dar um exemplo bastante claro para você. Você concorda comigo que se as nossas decisões fossem sempre racionais, nenhum ser humano ia fumar? Porque todo mundo sabe que cigarro faz mal. Mesmo assim, algumas pessoas fumam, certo? Mesmo sabendo que faz mal. E a gente pode expandir isso para as outras áreas. Alimentação. Se as nossas decisões fossem de fato racionais, será que a indústria de refrigerante, que tem tanto açúcar naquele produto, seria uma indústria com tanto sucesso? Não, porque a gente sabe que o excesso de açúcar faz mal e mesmo assim a gente toma. Estou incluindo você, estou incluindo a mim, estou incluindo todo mundo aqui. O que eu quero dizer é que as nossas decisões no dia a dia são decisões mais emocionais do que racionais, e aí as finanças comportamentais, entendendo essa parada, tá? Ou quem é o psicólogo que trouxe esse estudo é um psicólogo chamado Daniel Kahneman. Entendendo isso, falou, opa, peraí. Os indivíduos não são tão racionais assim. Vamos entender como eles se comportam nas finanças. E a gente faz outra comparação, ó. As finanças tradicionais assumem que os investidores são avesso a risco. Os investidores não querem correr risco. Eles querem minimizar riscos e maximizar retorno. É isso que as finanças tradicionais afirmam. Mas quando a gente vai observar, a história não é bem assim, tá? Ó, finanças comportamentais, na verdade ela diz o seguinte: você investidor, você não é avesso ao risco, você é avesso à perda. E tem uma diferença significativa aqui, tá? Por que que tem uma diferença significativa? Se eu disser para você, olha, existe um dado produto de investimento que você vai correr um grande risco. Aí você vai falar, pô, Thiago, correr risco tá bom, mas não tem problema correr risco. O problema é se esse risco se materializar e eu ter prejuízo, tá? Aí reitero o que eu já falei aqui sobre a questão das pirâmides, né? Então, percebe que há uma diferença nessas nuances, na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro? E você que está aqui estudando comigo, estudando para uma certificação que vai atender o investidor, é assim que o seu cliente também lida com o dinheiro dele, envolvido pelas emoções. E muitas das vezes não adianta você querer dizer para o cliente, olha, esse aqui é o máximo retorno, esse aqui é o menor risco. Não vai funcionar, porque a cabeça dele está enviesada pelas heurísticas, que é o que a gente vai explorar bastante ao longo das próximas aulas dessa playlist. Eu vou trazer aqui mais uma comparação para você, tá? Das finanças tradicionais para comportamentais. Então, ó, as finanças tradicionais, elas assumem que os investidores controlam seu orçamento com ferramentas eficientes de controle orçamentário. Ou seja, as finanças tradicionais assumem que você, que eu, que o teu cliente, que eles têm lá anotado tudo que eles ganham, tudo que eles gastam, tem ali um certo controle orçamentário, seja num aplicativo, seja numa planilha, seja lá onde for. Isso é verdade para todo mundo? Não é, né? Não é. Eu vou te dizer qual é o contraponto que as finanças comportamentais trazem para este assunto, mas antes eu quero dizer para você o seguinte, tá? Você está aqui no canal da T2, esse material está aqui para ajudar você na sua preparação, mas se você quiser estudar curso completo, com aulas ministradas por mim, tendo acesso às aulas atualizadas, à apostila, ao nosso banco de questões que atualmente conta com mais de 3.000 perguntas comentadas em vídeo, tá bom? Ter acesso ao nosso suporte para tirar todas as dúvidas que você tem e ir para a prova com segurança. Ter acesso também ao material de apoio que a gente disponibiliza na nossa plataforma, além de um painel de desempenho para você saber se você está indo bem ou o que você precisa melhorar antes da prova. O link do nosso site está aqui na descrição desse vídeo. Você pode se inscrever em um dos cursos preparatórios para sua certificação, porque assim você vai otimizar o seu processo de aprendizagem, tá bom? Lembra, as finanças comportamentais, ela afirma que as pessoas não querem correr risco, certo? As finanças tradicionais afirmam que não querem correr risco. Já as finanças comportamentais afirmam que as pessoas não querem materializar perda. Veja,
Estudar por conta, como você está fazendo, é muito mais arriscado e a chance de materializar uma perda pode ser muito maior, embora, claro, eu faça isso aqui para te ajudar. Se você consegue investir em um curso, pensa, é a sua carreira. Se você tem condições de investir, não é um investimento que faz sentido economizar, tá bom? Então, toma uma decisão aí para você otimizar o seu processo de estudos e estudar dentro da nossa plataforma com o nosso acompanhamento. Feito o jabá, eu disse que as finanças tradicionais controlam o seu orçamento. Já as finanças comportamentais assumem que os investidores fazem cálculo mental em relação aos seus investimentos e dívidas. Isso aqui é muito padrão, né? Se eu perguntar para você ou você perguntar para o teu cliente, quanto é que você tem hoje de investimento? Provavelmente você tem aí um cálculo mental e no seu cálculo mental você tende a sobrevalorizar isso. Exemplo, eu tenho aqui 30 mil reais. Se você disser que você tem 30, provavelmente você tem 20, tá? Agora, se eu perguntar para você qual que é o tamanho da sua dívida, aí na dívida a gente tende a subvalorizar as nossas dívidas. Não, a minha dívida aqui é de 30 mil reais. Se você disse 30, provavelmente a sua dívida é de 40, de 50. Isso é muito padrão, isso é muito comum de comportamento do indivíduo. Então as finanças comportamentais se propõem a estudar isso. Qual que é esse padrão de comportamento que as pessoas têm na hora de tomar decisão em relação à grana? E esses padrões de comportamento são chamados de vieses, também chamados de heurísticas. A heurística da disponibilidade, da representatividade, da aversão à perda. Essas heurísticas têm certos padrões que nos influenciam a tomada de decisão. E se você quer entender melhor essas heurísticas, eu te convido a ficar aqui no canal da T2, porque no próximo vídeo da nossa playlist eu vou explicar para você essas heurísticas. Precisei fazer essa introdução que é muito importante para que você possa aprender essa diferença. Agora você está pronto e pronta para a gente ir para as heurísticas, tá bom? Reitero, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, deixa um comentário, vai ser muito legal a gente engajar aqui nos comentários. Lembra de baixar o material que está aqui à disposição para você acompanhar as nossas aulas. Eu vou te ver no próximo material aqui da T2 e também na próxima aula da nossa playlist. Um grande abraço e tchau!